Olá, você, meu irmão, meu amigo, você que é evangélico ou não, ou simplesmente gosta de cultura bíblica. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, um trabalho que eu estou só começando e eu estou vendo que vai durar bastante esse trabalho, né? Porque nós vamos ver todos os, vamos falar assim, tudo aquilo que você precisa saber. Um curso de teologia online, aulas, né, videoaulas, sem você infelizmente, sem você saber receber um diploma. Mas o nosso diploma é Deus, o nosso diploma é o Espírito Santo. A recompensa nossa é isso. O que importa é nós manusearmos bem a palavra de Deus. E nós estamos fazendo uma série bíblica, um curso inteiro de teologia. Nós estamos ainda no começo e a primeira coisa que nós estamos vendo é o panorama bíblico. Bacana, né? Nós já vimos como eles dormiam, como eles comiam, como que eram os casamentos, bigamia e tantas outras coisas mais, era uma máxima da vida dos povos antigos. Uma viagem, como eu já disse, de 3.000 anos aproximadamente, né? Você já montou na nossa nave? Já passou pelo portal do tempo, pelo túnel do tempo, aonde nós vamos estar vendo todas essas coisas. E agora, né, como eu me adianto em dizer para você, que o que nós vamos ver aqui não era só o povo judeu, o que ele vivia, o que ele fazia. Também incluía o povo judeu, mas como era toda a circunvizinhança de Israel. Mas o foco principal é o judeu, para saber como que o povo de Deus vivia e se a gente pode pegar alguma coisa para os nossos dias. Tá certo? Seja muito bem-vindo. Eu espero que você compartilhe esse trabalho, né? Avise quem é estudioso da palavra de Deus, né? Se você sabe, quem gosta de estudar a Bíblia, estudar as coisas de Deus, professores de escola bíblica, né? Para, visualizar esse trabalho e me ajudar, se inscrevendo no canal, dando aí o seu joinha, compartilhando. Se você também não gostou, eu peço para você, coloca aí, né, o dislike, como diz os youtubers, coloca aí o dislike, mas eu só vou pedir um favor, explica por que você está colocando o seu dislike, porque pode ser uma falha que eu preciso corrigir e não estou percebendo, tá bom? Então nós vamos começar agora falando sobre o tema do trabalho, né? Como é que era o trabalho naquela época, né? Então, você já chegou lá em Israel, já passou pelo portal do tempo, já fez uma viagem de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo? Então, vem comigo e vamos fazer um voo e perceber silenciosamente como é que o povo de Deus vivia há aproximadamente 3.000 anos atrás, né? Então, vamos lá? Nós vamos então começar com o nosso primeiro tema, que é o trabalho, né? Será que o povo judeu trabalhava? Será que eles produziam naquela época? Então é o que nós vamos ver, tá certo? Nos tempos, né, do povo judeu ali morando em Jerusalém, naquela região, será que eles trabalhavam? Nos tempos do Brasil colônia, a palavra negócio tinha uma conotação ruim, pois significava negar o ócio, daí a palavra negócio. Naqueles tempos, o ócio deveria ser praticado como sinal de se ter boas condições financeiras e não precisar trabalhar. Mas se você trabalhasse, então era visto como servo por aqueles que poderiam ter o privilégio de praticar o ócio. Mas nos tempos bíblicos era justamente o inverso. Quem não trabalhasse era muito mal visto. Você poderia ser um negociante de sucesso, mas deveria trabalhar do amanhecer até o anoitecer. Os judeus consideravam que o homem, ele foi feito para trabalhar. E se você fosse um oleiro e trabalhasse o dia inteiro, fazendo objetos e potes de cerâmica e barro, ao chegar em casa à noite, era uma dádiva poder ajudar a esposa a amassar o pão ou cuidar dos filhos. O conceito de que trabalhar é honroso manteve-se no Novo Testamento. Veja o que Paulo aconselha lá em Colossenses 3:22. Era mais trabalho. Na mente israelita, isso agradava a Deus e, portanto, sempre trabalhavam louvando e agradecendo ao Senhor. Mas, como sempre, havia aqueles espertos que preferiam utilizar-se de truques para viver, faziam negócios na base do muito para mim e pouco para você. O meu é sempre melhor.
Não preciso me prolongar, pois todos nós conhecemos alguém assim, é ou não é? Por todos os lugares tem, e lá em Israel também tinha. Nos dias de Jesus já havia na Palestina aproximadamente 500 mil pessoas e em Jerusalém umas 25 mil. Mas este número podem ser maiores. Era uma sociedade complexa que consumia muitos tipos de produtos e serviços. Havia corporações para cada tipo de atividade. Elas funcionavam como sindicatos e também como cooperativas. Havia várias corporações para cada atividade, mas a maioria se concentrava nas mais conceituadas. Era melhor para um trabalhador qualquer estar associado, mesmo se morasse longe e isolado, pois através disto tinham muitos benefícios, tais como compra de matéria-prima mais barata, maior facilidade em vender sua produção, cursos onde se aprendiam novas técnicas, seguro contra roubo de ferramentas, terceirização da produção, seguro-desemprego, túmulo para sepultamento. A corporação poderia comprar toda a produção para renegociar. Poderiam exportar por estas instituições e muitas outras vantagens. José com certeza deveria ser membro a alguma associação de carpinteiros, pois incomum era não ser. Se o trabalhador não fosse autônomo, mas um funcionário deveria estar bem associado, pois estas corporações estabeleciam os pisos salariais. A origem dessa instituição perde-se no tempo. Há 24 séculos antes de Cristo já havia uma corporação em Sumer. Geralmente a presença de matéria-prima em uma determinada região fazia dela o centro de algumas atividades e, portanto, era um centro de várias corporações específicas. Estas corporações, com o tempo, passaram a se tornar tão ricas que o próprio governo romano preocupou-se com elas, mas elas também enriqueciam o império, que sempre cobrava altas taxas para tudo o que fazia. Nesta ocasião, o governo passou a exercer poder sobre elas. As corporações passaram a ser motivo de rivalidade e muitos associados impediam membros de outras associações de se instalarem ou morarem em suas cidades. Que coisa, né? Haviam também as greves contra as corporações, patrões e até contra o governo. A história conta muitas delas. Em uma delas, os pedreiros da Babilônia pararam suas atividades enquanto não recebessem do rei por seus serviços. Greve. Aliás, tais pedreiros em nossos dias seriam considerados finos escultores. No primeiro século, houve uma greve de padeiros, que faziam os pães para o cerimonial judaico, mas eram muito raras. Acho que entrou um bichinho aqui, tá certo? Havia certa pressão de caráter ameaçador para quem, tentando fugir das associações, contratassem trabalhadores estrangeiros, não sindicalizados. Tais pessoas acabavam tendo de despir estes funcionários ou despedir e readmitir os ex-empregados, pagando o dobro por seus serviços. E ninguém era poupado. Certa vez isso aconteceu com o próprio templo judaico. Este assunto era tão importante para o povo judeu que Jesus não poderia deixar de se manifestar. Certa vez disse que todo trabalhador honesto é digno do seu salário, Lucas 10:7. O problema de maus patrões que não pagavam seus funcionários sempre houve. Dá uma olhadinha lá em Tiago, capítulo 5, versículo 4, para você ver. Jesus, ele era carpinteiro e todos os seus apóstolos tinham uma profissão. E existe uma grande possibilidade de todos eles trabalharem associados a tais corporações. Olha que coisa comum que eles estavam envolvidos. Em todas as atividades descritas a seguir, havia como há hoje os bons e os maus profissionais. Portanto, o preço dos serviços e a qualidade dos produtos variava muito, de acordo com a capacidade profissional de cada um deles. Nós vamos ver primeiro quem? Os carpinteiros, O que eles faziam lá em Israel? Será que tinha madeira para esse povo trabalhar? Pois bem, os carpinteiros, eles não fabricavam somente móveis, mas muitos objetos e utensílios. Faziam tambores, tamboretes, carros de bois, portas, arados, baús, carroças, grades, janelas, e havia os que faziam
que sabiam fazer dentes postiços, dentadura. Suas ferramentas de trabalho eram machado de todos os tamanhos, serrote, facas, esquadros, plana, martelos e pregos de bronze. Como as casas não eram de madeira, eles não eram construtores, tá certo? Então, mas veja, todas as ferramentas que tinham na época, a gente tem, né, nos dias de hoje. Hoje não é mais serrote, né, mas hoje tem serra elétrica. Os curtidores. O couro era um produto essencial para os judeus. Com eles fabricavam-se as sandálias, tendas, bolsas, recipientes e peças de vestuários, membranas e instrumentos de percussão, armadura, pergaminho e outros. Mas o curtidor, apesar de importante para a sociedade, era mal visto, pois trabalhava com animais mortos e, segundo a lei, estava constantemente impuro. Os curtidores sempre moravam longe das cidades por causa de sua impureza, porque a sua atividade necessitava de muita água e porque as substâncias que usavam tinham um odor forte e desagradável. Em Atos 10:6, Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, olha que bacana, que morava à beira do mar em Jope. Não sabemos se estava lá simplesmente ou se estava hospedado, mas isto era inovador porque estar na casa de Simão era tornar-se imundo também juntamente com ele. Pedro sabia que as leis sobre a impureza haviam caído por causa da graça. Por coincidência, é lá que Pedro tem a visão do lençol que desce com toda a espécie de animais para serem consumidos, o que, opinião própria, muitos atribuem a autorização para comer um alimento que era proibido no Velho Testamento. Os correios, né? Já no século 6 a.C. havia serviços organizados de correio. Os persas tinham correios, onde as correspondências iam em lombos de animais ou em pequenas ou grandes carroças, conforme a conveniência. As estações de correios ficavam um dia de viagem uma das outras e eram estações próprias para acolher os mensageiros. Nessas estações, os mensageiros poderiam dormir, alimentar-se, trocarem os animais, se fosse necessário, pois todos eles eram propriedade dos correios, ou mesmo serem substituídos se estivessem enfermos ou machucados. Este serviço foi se aperfeiçoando com o passar do tempo e no Império Romano já tínhamos um serviço de muita qualidade, mas muitas cartas eram levadas por amigos e mercadores em viagem para não pagarem taxas. Como o número de alfabetizados era grande, havia sempre muito serviço para os correios, tá certo? Então nós vamos ver agora filósofos, Sócrates, Platão e tantos outros. Existia naquela época? Claro que existia. Já nos tempos de Sócrates, século IV a.C., e muito antes disso, haviam os filósofos que ganhavam dinheiro ensinando as pessoas sua sabedoria. O próprio Paulo de Tarso foi criado aos pés de Gamaliel. Talvez fosse um filósofo, talvez fosse um rabino, ou mesmo os dois. Eles eram bem pagos por pais de jovens que tinham boas condições financeiras para conviverem com seus filhos e lhes ensinassem parte de sua sabedoria. Eram procurados também como conselheiros. Nero e Aurélio muitas vezes recorriam a eles, que eram em sua maioria, eram gregos. Sócrates, aliás, foi condenado a tomar cicuta, veneno, por esses tais filósofos que eram conhecidos como sofistas. Eles não sabiam muitas coisas, mas sabiam fingir que sabiam. A Sócrates dizia: a minha ignorância é de melhor qualidade. Porque enquanto eles, nada sabendo, dizem que sabem, eu tenho certeza de que nada sei. Os sofistas diziam coisas incoerentes de modo sofisticado e assim se passavam por sábios. Sócrates viajava por toda a Grécia e debatia em público com todos os que se achavam sábios e os fazia um a um cair em graves contradições, inclusive grandes homens do governo. Por isto, passou a ser inconveniente e odiado, mas na verdade as pessoas não estavam interessadas em sabedoria, e sim em status. Por isso, desenvolviam filosofias fracas.
Já Platão, espelhando-se em seu mestre Sócrates, aprendeu a submeter a sabedoria ao exame e entrou para a história. Aristóteles, seguidor de Platão, também. Sócrates não ensinou nada diretamente, ele andava buscando quem o ensinasse, algo realmente de qualidade, e em seus debates criou um método conhecido como maiêutica, onde através de simples questões ia anotando na mente tudo o que significava ou significasse algum tipo de conceito, modo classificação como se fosse em uma tabela. Num determinado ponto do debate, em que surgia algum conflito nesta tabela, ele procurava confirmar os conceitos contrastantes e expunha a contradição. Quem o estudou sabe que a sua mente era muito sofisticada. Não sabemos ao certo como ele organizava essas ideias e informações. Ninguém permanecia sem ser humilhado. E apesar de ser um filósofo, andava pela Grécia, pedindo às pessoas que desviassem a atenção do cosmos para dentro de si mesmo. Paulo de Tarso, quando esteve em Atenas, teve lá certo conflito com os filósofos, pois a filosofia busca conhecer para crer, já a teologia crê para poder conhecer. Por isso, Paulo advertiu os cristãos de Colossos que tivessem cuidado com os filósofos, pois seus ensinos eram contrários ao da Escritura. Você pode ver isso lá em Atos 17, versículo 18. Paulo é mal visto entre os filósofos estoicos e epicureus, pois pregava a ressurreição de Cristo, o que para os gregos era um sinal de piorar de situação, voltar à carne. Para os gregos, quando alguém morria, evoluía, pois se libertava da carne. Além do que, a ressurreição não poderia ser uma coisa lá muito lógica. Esses eram os pensamentos dos gregos. E a carne cortadinha? Será que, como nos supermercados tinha no passado, os açougueiros? Era uma profissão muito comum. Em todas as cidades tinham alguns e eles tinham sua própria corporação, já que algumas corporações englobavam apenas algumas atividades, né? Hoje temos bancos, que emprestam dinheiro a juros exorbitantes, Vários bancos famosos. E lá no passado tinha, Tinha. Os bancos começaram a surgir 2 séculos antes de Cristo e apesar de serem simples escritórios, já faziam neles muitas operações financeiras. E aqui nós vamos relacionar alguma. Olha o que eles faziam. Recebiam investimento com depósitos e pagavam juros aos depositantes. Lucas 19, 23. Uma outra coisa que eles faziam, emprestavam dinheiro a juros. O primeiro que eu disse se referia à poupança, que é o que vem agora. Já havia também as poupanças. Faziam hipotecas, expediam cartas de crédito, Será que dava essas cartas de crédito, dava para comprar um camelo, como nós compramos com carros hoje? Depósitos e empréstimos internacionais. E a gente acha que a gente é evoluído, aqui em 2021. Havia também o serviço de aluguel de cofres. Se o banqueiro fosse um israelita, ele deveria observar a lei caso fosse emprestar para um pobre, pois era proibido cobrar juro destes. Mas os pobres enterravam suas moedas para colocá-las a salvo dos ladrões, Haviam empréstimos de emergência cujo juro chegavam a 12 ou 13% e em alguns casos 50%. Era agiota então, Os banqueiros deveriam trabalhar honestamente, pois segundo a lei quem não pagasse suas dívidas iria para a cadeia, mas em nome do lucro, sempre que possível, passavam sobre todas as leis e regras para receber aquilo que era deles. Os historiadores afirmam que quando João escreveu o Apocalipse, havia cidades que eram grandes centros bancários. Aliás, a carta para Laodiceia mostra que a cidade estava em ruim estado espiritual por causa da riqueza. Jesus teve um confronto com os cambistas, os banqueiros no templo, pois as pessoas que vinham de longe precisavam cambiar o dinheiro que traziam. Mas aqueles homens estavam cobrando preços elevadíssimos pela moeda local. Absurdo, Que coisa, e nós pensamos que somos modernos, mas essas coisas já existiam antes, Saindo um pouquinho da economia, vamos ver então sobre o trabalho, Os eunucos. Nem todos os eunucos eram castrados.
Alguns simplesmente assumiam esse papel. Eles deveriam ser sexualmente inativos, pois eram os guardas e servos dos haréns. Muitos deles exerciam pouca ou muita influência nos governos por serem servos de confiança de reis e imperadores. Esses eram os eunucos. Havia também hotéis, e havia, claro, os hoteleiros. Nos tempos mais antigos da Bíblia, quando as pessoas viajavam, pernoitavam em tendas, mas nos tempos de Jesus, a vida já tinha se tornado um pouco mais complexa e já havia as hospedarias. Nesta época, as pessoas alugavam o teto de suas casas ou outros cômodos para visitantes dormirem. Elas geralmente ficavam na beira das estradas, que eram muitas. Havia grandes e pequenas hospedarias, simples, né, ou sofisticadas. Os dias de melhor movimento eram os de festas religiosas. Muitas pessoas deslocavam-se para Jerusalém e era difícil achar vaga nesses dias. Talvez por isso que José e Maria não conseguiram achar uma vaga, né, tranquila, uma vaga, um hotel, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse nascer assim, num local tal qual ele merecia, né? Um local de rei, como ele sempre foi e como ele sempre é e como sempre será. Os jardineiros. A Bíblia fala pouco desta profissão, mas ela já existia. O jardineiro também era chamado de hortelão. Dá uma olhadinha lá em João, capítulo 20 e o versículo 15. Marinheiros. Tinha navios naquela época? Claro que tinha. Né? Paulo mesmo foi um dos que quase morreu em um navio. Os grandes navegadores da época eram os fenícios. Os israelitas não tinham muito contato com o mar e só passaram a se arriscar à medida que a nação enriquecia, que os transportes de materiais e passageiros passou a aumentar. Os marinheiros fenícios às vezes ficavam 3 anos longe de casa e por causa do apelo à família, os israelenses não tinham esta atração, né, por desempenhar uma profissão como essa, porque os israelenses, os judeus, como sabem, obedecendo claro o mandado de Deus, eles valorizavam muito a família e deixá-la sozinho, né, colocava a família em risco e era uma desobediência à palavra de Deus. Os mendigos. A mendicância não é uma profissão ou situação. Quem escolhera para si ser mendigo? Mas, devido ao grande número de lesões, defeitos de nascença, desemprego, isto teria se tornado uma forma de vida comum. Alguns até nasciam e morriam na mendicância. A lei e as festas religiosas favoreciam os mendigos e, de certo modo, até incentivava, pois dar esmola era uma prática tradicional e, quando era a época de alguma festa religiosa, as pessoas tornavam-se mais piedosas. É só ter dinheiro no bolso, né, que a gente tem piedade mesmo, né? Às vezes, a renda obtida era destinada a muitos mendigos, né? Ganhavam mais estes do que alguns trabalhadores e, por causa disso, muitos se fingiam de aleijados para receberem o quê? As esmolas. O trajeto dos mendigos era de uma cerimônia a outra, cultos, enterros, casamentos, ou seja, aonde tinha gente, tinha mendigo, né? Então, tem até hoje? Tem até hoje, né? Os mercadores, né? Havia basicamente 2 tipos de mercadores. O primeiro produzia e vendia seus produtos, e já o segundo comprava no atacado para vender no varejo. No Antigo Testamento, promover o comércio em Israel foi uma grande urbanização feita por Salomão. Já alguns séculos depois, foi no exílio babilônico que o povo judeu, não tendo terras para produzir, tiveram de se tornar hábeis comerciantes. Quando voltavam à terra de Israel para reconstruir, tiveram de se dedicar às obras e à agricultura, mas já trouxeram no sangue o comércio. Afinal, foram 80 anos de cativeiro e praticamente a grande maioria que retornou já havia nascido na Babilônia. Jerusalém tinha setores comerciais e as lojas de determinado produto localizavam-se todas aquelas ruas. Por exemplo, havia a Rua dos Açougueiros. Já o comércio de peixe localizava-se na Porta do Peixe, mencionado na Bíblia. Portanto, se algum comerciante tivesse alguma filial de sua loja, então deveria ter esta filial na mesma rua ou em uma outra cidade. Já os mascates não tinham local fixo para vender seus produtos,
Montavam suas bancas de manhã e de noite, já as recolhiam. Não trabalhavam com um tipo de produto específico, mas exatamente compravam de tudo. O produto que parecesse melhor para o momento ou que tivesse boa oferta era adquirido para ser vendido. Mas isto não impedia alguns de terem seus produtos de preferência. Havia também os comerciantes que viajavam de cidade em cidade, atravessando o deserto em camelos e nas grandes festas religiosas, praticamente quase todos eles se deslocavam até Jerusalém. Esses comerciantes eram os que traziam mercadorias de longe. Geralmente seus produtos eram cobiçados. Quase sempre tinham seda para vender e para os ladrões era uma presa preciosa. E para que o comércio fosse incentivado, o Império Romano construía muitas e boas estradas, que aliás estão em muito bom estado e conservação até os dias de hoje. É só quem pode viajar por lá pode confirmar isso. Os consumidores eram exigentes ao comprarem roupas, examinavam as costuras e os acabamentos. Os alimentos deveriam estar bem conservados, conferiam o peso e faziam pesquisas de preço. A margem dos lucros dos comerciantes variava em torno de 20% a 30%, dependendo da atividade e em alguns casos poderia chegar até 100% de lucro, dependendo da habilidade e conhecimento do mercador em comprar e vender. Em Atos 16 e 14, temos Lídia, a comerciante de púrpura, já falamos sobre ela. Existiam também aqueles que não eram comerciantes, mas que na época de festas religiosas montavam também suas barraquinhas para venderem coisas que produziam como pães e outras mercadorias para fazer ali o comércio ser fortalecido e eles ganharem o seu salário, para sustentar a sua família. Oleiros, é a arte de mexer com o barro. Esta é uma profissão muito antiga. Tais objetos, sempre achados nas ruínas das mais antigas civilizações e são achados até hoje. Os hebreus preferiram os potes de cerâmica por serem mais resistentes que os outros, mas os oleiros fabricavam potes de diversos materiais tais como argila, barro e cerâmica. Os produtos que fabricavam eram também variados: talhas para águas, lâmpadas de azeite, potes para trigo, vasilhas para azeite, sempre com tampas para proteger tais produtos dos insetos. Placas para escrever, epitáfios, bonecas, dentes e podiam também fabricar muitos produtos por encomenda. Como os pergaminhos eram caros, muitos preferiam escrever nas baratas placas de cerâmica ou de argila. Exatamente como em nossos dias, depois que era dada forma à massa, o objeto tinha de ser levado a um forno para ser cozido. Em Neemias 3:11 lemos sobre uma torre de fornos e talvez ela tivesse tal utilidade. O oleiro preferencialmente também deveria morar longe da cidade, pois a fumaça dos tais fornos era muito incômodo e as pessoas que moravam naquela região reclamavam disso. Talvez eles não tivessem chaminés, Os padeiros, também uma das profissões mais antigas do mundo. Se ninguém gostava do odor das químicas do curtidor e nem do forno do oleiro, isto com certeza não acontecia com os padeiros. A urbanização promovida por Salomão, boa parte da sociedade tornou-se urbana, o que tornou necessário o surgimento dos padeiros profissionais e das padarias, assim como hoje em dia. O povo da cidade não tinha tempo de fazer o seu pão em casa, mas antes de Salomão, a mulher fazia o pão da família diariamente. Antes de Salomão, somente os reis tinham padeiros. Vemos isso em Gênesis 42, por exemplo, que o faraó tinha alguns em seu palácio, pois havia um padeiro mor. Havia também a Rua dos Padeiros. Então, como já disse, uma profissão mais antiga. E eu sou um descendente deles, porque eu também faço pão caseiro e gosto muito. Não compro pão de padaria, tá certo? Metalurgia. Será que existia uma metalúrgica antes? Sim. Também o trabalho artesanal no metal é muito antigo
e apreciado. Os artesãos trabalhavam com ouro, prata, ferro, bronze, chumbo, cobre, latão e outros metais. Eles fabricavam muitos produtos tais como imagens religiosas, joias, pulseiras, anéis e brincos, bandejas, armas, espadas, facas, lanças, anzóis, adornos de casas e prédios. Ferramentas de trabalhos como serrote, martelos, pregos, brocas, machados, ferramentas médicas, pinças, bisturis, alguns tipos de próteses e muitas outras coisas mais. Em Éfeso, os fabricantes de imagens da deusa Diana se revoltaram com a pregação do Evangelho, pois estavam levando as suas fábricas à falência, né? E eles se levantaram contra os homens de Deus, conforme podemos ver ali em Atos 19 e o versículo 24. Escola, né? Como é que era a educação naquela época, né? A maioria do povo em Israel eram alfabetizados, e isto era assim pelo forte desejo de buscarem a Deus e ler as Escrituras. Sabiam que se não soubessem ler, não poderiam passar às próximas gerações o conhecimento da palavra de Deus e também a história de seu povo. Já na época de Josué, todos dominavam a leitura e o interesse nisto era tão concentrado que não davam atenção às outras ciências, tais como matemática, engenharia, filosofia. Nos tempos de Jesus, os jovens recebiam educação nas letras e filosofia, mas ainda assim a maior parte do seu tempo de estudo era dedicado às leis, salmos e profetas. Buscar o reino de Deus era uma máxima. As escavações têm encontrado evidências claras da existência de escolas em Ur, no Egito e na Mesopotâmia. Nesses locais são encontradas placas de barros com exercícios de gramática e geometria. Algumas famílias tinham exemplares da Torá em suas casas, com as quais ensinavam diariamente os seus filhos. Possivelmente, não havia analfabetismo em Israel e nos tempos de Jesus, a maioria do povo sabia ler e escrever em grego e na sua língua local. Em alguns locais, era comum, né, que todos soubessem pelo menos 3 línguas, ou seja, né, eles eram aí poliglotas, né? Poliglotas, né? O aio. O que era o aio? O aio era um servo incumbido de cuidar da educação dos filhos, do sexo masculino, detalhe, de seu senhor. E na maioria das vezes era uma pessoa culta. Isto era comum nas culturas gregas e romanas, não entre os judeus, onde os filhos conviviam com seus pais. Além do aio ensinar os seus futuros senhores. Gálatas 4:1. Os levavam às escolas, né, e buscavam e completavam seus estudos, podendo alguns também encarregarem-se da formação total das crianças. Naqueles tempos, ser educado por um aio era um privilégio. Aliás, para você que leu este parágrafo, fica uma pergunta: como é possível um homem culto ser um escravo, servo? A resposta para esta questão nós vamos ver agora, naquilo que nós vamos tratar, né, do próximo capítulo que nós estamos vendo, ou subitem, né, que se tratavam daqueles que cuidavam das bibliotecas, tá certo? As bibliotecas, então, como podemos definir? Nos tempos de Jesus havia centenas de bibliotecas, né, pelo mundo conhecido, e em cada uma dessas bibliotecas, centenas ou milhares de livros havia. Haviam bibliotecas de literaturas de vários assuntos, e também nelas guardavam-se contratos, cartas, recibos, registros de transações comerciais. Na biblioteca de Sargão, rei da Síria, né, que governou 722 a 705 anos a.C., Isaías 21, arqueólogos encontraram 25.000 volumes. Já o rei Arsupabanipal, né, 602 a.C., possuía, né, muitos exemplares, né, muitos, tipo 50.000 volumes. A maior biblioteca da antiguidade era de Alexandria, que, segundo alguns historiadores, possuía em torno de 250.000 volumes, e sua destruição implicou na perda de informações preciosas que nunca mais serão recuperadas. Essas casas onde os volumes escritos iam sendo guardados e organizados iam surgindo aos poucos,
mas foi no Império Romano que ganharam uma organização especializada e multiplicaram-se aos milhares. E também foi nessa época que surgiram as salas de leitura que poderiam ser frequentadas pelo público. A grande maioria dos estudiosos acha que os pergaminhos do Mar Morto pertenciam à biblioteca dos essênios. Estes volumes foram guardados em potes e escondidos em uma caverna, né, cuidando ali, né, que esses segredos, né, fossem guardados por muito tempo, e o que acabaram sendo descobertos tempos depois. As escolas. Nos dias anteriores a Moisés já haviam as escolas no Egito, Atos 7, 22. Mas em meio ao povo de Israel, não temos a certeza que época começaram a existir ou se não havia ainda nos tempos de Jesus. A maioria dos jovens judeus eram alfabetizados e educados na própria casa por seus pais, como nós já vimos anteriormente, onde também lhes ensinavam a profissão. Mas algumas famílias de melhores condições financeiras inscreviam seus filhos nas escolas gregas e romanas para que fossem sábios na aritmética, matemática, filosofia, retórica e assim e outras coisas mais. E isto poderia ser ruim, pois ao passo que se tornavam conhecedores, eram influenciados por culturas que negavam a fé no único Deus, o Deus de Abraão. Com o advento do cativeiro babilônico, muitas coisas mudaram. A língua hebraica foi aos poucos sendo substituída pelo aramaico, língua babilônica. E o ponto central do judaísmo passou do templo então para a lei. E é bem capaz que nesta época tinham sido fundadas escolas pelos judeus. Esdras preparou escribas para que fossem mestres da lei, conforme você vê lá no livro de Esdras, né, capítulo 7, versículo 6. Quando os gregos assumiram o poder de toda a região, os judeus foram obrigados a dar mais atenção à instrução, pois os gregos eram dedicados e apaixonados pela cultura. A difusão da cultura grega com suas escolas foi logo contra-atacada pelos judeus com a criação de escolas judaicas, que ensinavam as mesmas ciências, mas sem a influência dos costumes do povo gentil. No ano 175 a.C., foi fundada uma escola grega perto do Templo de Jerusalém, que foi frequentada por muitos jovens judeus. E foi ainda motivo de grande preocupação também e pânico por parte de outros. O Rabi Simon ben Chetad era considerado o pai desse novo tipo de sistema escolar, que de início era chamado de Casa do Livro, em hebraico Beit, casa, Sefer, livro. Depois de algum tempo, a frequência se tornara obrigatória e havia punições para quem faltasse muitas vezes às aulas, o matar-aula, né? Nesta época, a formação começava aos 5 anos e terminava aos 15, mas havia também cursos organizados para quem quisesse ir além disto, o que era o caso de poucas pessoas. Muitas destas escolas funcionavam em sinagogas que também nasceram no exílio babilônico, pois como lá não havia o templo, então iam construindo casas de oração. Nos tempos de Jesus, então, já havia muitas estruturas para este ensino. Os mestres. Vamos ver sobre os mestres. No início, os pais eram os professores dos filhos e lhes ensinavam tudo o que sabiam e levavam isto muito a sério. Isto era um ponto de honra, visto que seria uma grande humilhação um filho crescendo ignorante. Não ser ignorante ou ter sido bem ensinado no conceito de um judeu significava um sujeito que conhecesse bem a sua história, seus livros sagrados, é bem alfabetizado na sua língua e em outra, sabe executar bem todas as atividades referentes à sua profissão e algumas coisas a mais. Até a época do exílio babilônico, os levitas eram os principais mestres na educação que era dada fora do lar. Depois do exílio, os escribas assumiram este papel. Tais homens eram os responsáveis pela interpretação da palavra. O título de rabi, mestre, não era somente dado aos escribas ou sacerdotes, mas a todos os judeus que de alguma forma eram importantes. Mais tarde passou a significar professor e senhor.
digníssimo doutor, sábio e etc. Quem era assim chamado sentia-se muito honrado. Jesus era assim chamado por todos, pois era considerado por todos como um mestre e profeta. Na época de Jesus, havia alguns mestres famosos em meio aos judeus que eram muito admirados. Hilel nasceu na Babilônia, mas foi à Palestina divulgar seus ensinos. Ele criou 7 princípios da interpretação das Escrituras e fundou a escola Beit Hillel, onde lecionava. A ele foi dado o título de Nassi, que significa mestre principal do templo, e era conhecido por sua grande inteligência. Ele era mais liberal nas interpretações que Shammai. Era outro mestre, famoso e respeitado, mas muito radical. Ele defendia a ideia de que o homem poderia separar-se de sua mulher simplesmente se ela queimasse o feijão. Gamaliel foi um dos mais famosos mestres do primeiro século e muitos dos seus ensinos foram preservados até hoje no Misná. Puxava um pouco a ideia de Hillel. Seu mais famoso aluno foi Paulo de Tarso, que o denota a capacidade dele ensinar, né? Gamaliel é mencionado lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 34. Convencia o sinédrio com a sua astúcia e não matar os apóstolos, né, que faziam parte da explanação do evangelho. Suas ideias eram largamente aceitas, né, por todos. Tá certo? Ainda um outro item que nós podemos ver, o idioma, as línguas. Nos dias de Cristo, as pessoas normalmente falavam aramaico e grego e conheciam palavras e expressões de outros idiomas. O hebraico era o idioma natural dos judeus, que foi trocado pelo aramaico no cativeiro babilônico. Portanto, o hebraico já se fazia tornado uma língua presente somente nas sinagogas, era o idioma então oficial nos cultos. Só se podia ler as escrituras em hebraico e todo o culto era nesta língua, pois isto havia os tradutores que traduziam o culto para o aramaico, né, ou o grego, para que todos eles entendessem a linguagem daquilo que estava sendo pregada. O aramaico era a língua mais comum entre os judeus, antes de Cristo, mas na época de Jesus, o povo falava mais o aramaico, com alguma exceção o grego, o chamado koiné. Já era a língua comum mais culta e se tornava cada vez mais popular. Para que o povo da época pudesse ler as escrituras sagradas, elas foram traduzidas do hebraico para o aramaico e para o grego. A versão em aramaico causou muito desprazer em algumas pessoas. Gamaliel, por exemplo, chegou a esconder um exemplar numa parede. A versão em grego era chamada de Septuaginta e foi feita por 70 tradutores do Egito no século II a.C. Esta tradução foi rejeitada por todos os judeus e rabinos, pois nela foram acrescentados os livros apócrifos, presente hoje na Bíblia usada pela Igreja Romana. O grego falado por toda a Palestina era o koiné ou koiné com K, simples ou popular. Este era uma variação do grego clássico, sujeito ao regionalismo, por isto era muito dinâmico. Ele incorporava palavras estrangeiras. Qualquer termo neste novo grego, se pudesse ser entendido, estava certo. Este dinamismo era a simplicidade do koiné, era útil nas relações comerciais e estrangeiras e também foi na pregação do Evangelho a única carta do Novo Testamento que foi escrita em grego clássico, foi a carta aos Hebreus. Ciências. Apesar das escrituras serem a base da educação do povo judeu, eles estudavam também em suas escolas ciências, engenharia, escrita, música, matemática, direito e outros idiomas também. As tentativas feitas de se estudar ciências eram restringidas por conceitos teológicos que lhes ordenavam não sondar o desconhecido. Já os gregos e os romanos tinham mais liberdade para vasculhar o cosmos e fazer observações científicas em diversas experiências. Era o que acontecia, era o que vivia o povo judeu ali naquela época. Bom, sobre as crianças, né? Como é que as crianças viviam, como é que os pais as tratavam, né? O normal eram os pais darem o melhor e mais complexa educação possível aos meninos
e não as meninas. Mas isto variava muito dependendo da família. Havia pais que se importavam com a educação de suas filhas e as ensinavam a ler e em outras ciências também. Apesar das mulheres serem às vezes esquecidas, algumas delas se destacaram na Bíblia e demonstraram conhecimento da Escritura, tal como Maria, mãe de Jesus, que em seu cântico, Lucas 1, a partir do versículo 46, demonstrou conhecer as Escrituras. Mas infelizmente a maioria das meninas era educada somente nos afazeres domésticos, né? Infelizmente era o costume da época, né? E depois a mulher passou, né, com o passar do tempo, a ser mais valorizada e seus trabalhos, né, observados em todas as áreas. O mestre Jesus. O fato do povo chamá-lo de rabi denotava que era tido como um mestre ou doutor, alguém quase que fosse digno de respeito, mas provavelmente ele fosse mais conhecido como professor, pois na maioria das vezes em que Jesus é citado no Novo Testamento, ele sempre estava ensinando, fazia isto sem cessar. Jesus falava com autoridade e isso ficava notório ao povo, pois era do povo que vinha este comentário. Mateus 7, 28 e 29. João 7, 46. Jesus pregava o que o povo vivia e quando falava algo, falava seguro de si. E este era um tremendo contraste entre eles e os mestres religiosos. Ele utilizava as coisas do cotidiano para ilustrar os seus ensinos. Eram citações acerca de profissões, da natureza, família, etc. Os escravos, né? Para o homem moderno, pensar em escravatura, ele logo visualiza um homem negro, índio ou um outro qualquer amarrado em um tronco, apanhando com chicotes e trabalhando de forma exaustiva, sem direito ao descanso, sendo mutilado ou assassinado por seu senhor, né? Sendo realmente uma pessoa desprezível. E logo uma questão vem à mente, né? Por que a Bíblia não proíbe terminantemente a escravatura ao invés de garantir os direitos dos escravos? Mas o que muitas pessoas não sabem é que a escravatura dos tempos bíblicos era muito diferente do que havia séculos atrás, principalmente aqui no Brasil. Era muito mais humana e entre os judeus alguns escravos eram tratados com tanta bondade, eram tratados até como os filhos e amigos. E esse tipo de escravatura tinha um papel muito importante e positivo para toda a sociedade da época, para indivíduos e também para o governo. Mesmo os prisioneiros de guerra que eram vendidos como escravos tinham muitos direitos garantidos. Mas veja bem, estamos falando de algumas sociedades, e não de todas, ao passo que os gregos e romanos tratavam bem seus escravos e os judeus melhor ainda. Os egípcios e assírios os tratavam muito mal, com crueldade. Mas ainda que fossem bem ou mal tratados, né, haviam os que eram trazidos de lugares distantes e nada poderia lhes minimizar o sofrimento por estarem longe de suas famílias e de seus filhos, tal como José, filho de Jacó, quando foi vendido ao Egito. Mas vamos nos ater às sociedades que fazem parte do texto bíblico. Os escravos faziam parte do cenário da época e muitos homens viviam de comercializá-los, pois muitos vinham de longe e eram vendidos a mercadorias que iam de cidade em cidade. Mas a escravatura entre os israelitas apresentava inúmeras vantagens, né? Era até bom ser escravo lá em Israel e nós podemos ver algumas dessas vantagens. Se uma pessoa tivesse muitas dívidas e não pudessem pagá-las, para dar-se voluntariamente de escravo ao seu credor e assim pagar a sua dívida, ao invés de serem presos, e muitos requeriam esse direito, que muitas vezes não era vantagem ao credor. Nesse tipo de escravatura, combinava-se o tempo em que se ia trabalhar. Então, não era para sempre. Às vezes, assim, só para pagar aquilo, né, que o escravo devia. O credor nunca ficava sem receber, pois recebia suas dívidas em forma de serviço. Se alguém caísse na mendicância ou se tornasse muito pobre, poderia optar por dar-se, né, de escravo, pode ver lá em Levítico 25, 39,
e assim teria moradia, vestes, alimentos em troca de seus serviços. Mas pela lei deveria ser tratado como um empregado comum e no ano do jubileu deveria ser liberto. Jubileu significa remissão de servidão de dívidas e culpa, né? De 50 em 50 anos isso acontecia. Nossa, demorava, hein? Se um judeu se entregasse à escravatura, deveria ser libertado com 6 anos de trabalho. O judeu. Se um devedor se entregasse para ser escravo, à noite poderia estar de volta em uma casa com sua família. Não era como uma cadeia. Uma outra vantagem, um escravo poderia prosperar, tanto que alguns compravam sua liberdade. Levítico 25:49. Ou mesmo tinham para si outros escravos. Ziba, o servo do rei Saul, por exemplo, tinha 20 escravos, segundo Samuel 9:10. Mas não era necessário ser servo de um rei para prosperar, pois muitos servos tinham a liberdade de negociar ali, né, a sua servidão. Outra coisa, a lei de Moisés tinha inúmeros dispositivos que davam uma série de direitos também ao escravo. Uma outra vantagem, o Estado lucrava, pois com esta mão de obra barata, muitos produtos eram fabricados, né? E na sua comercialização, o Estado recolhia muitos impostos. Muitos judeus, após vencerem os 6 anos de trabalho, optavam por ficarem com seus senhores pelo resto de suas vidas. Se casassem, poderiam fazer esta opção. Pode ver lá, Êxodo 21, a partir do versículo 5. Então, teriam de furar a sua orelha para ficarem caracterizados como escravos. O que a lei de Moisés protegia das nações vizinhas era a Constituição que protegiam, pois se deviam garantir os direitos de quem ficasse pobre e, sendo honesto, tivesse o desejo de saldar suas dívidas com seus senhores. Havia também os que se tornavam escravos contra a vontade, à força, pois tinham cometido um furto ou contraído dívidas e não queriam trabalhar de servos para pagar. Os servos poderiam ser vendidos como escravos a outros, né, senhores da época. Nos dias de Neemias, alguns tinham se tornado tão pobres ou cruéis que venderam seus próprios filhos como escravos. A história do profeta Eliseu envolve uma mulher que teve seus filhos que foram quase levados como escravos por causa de dívidas, segundo Reis capítulo 4. Israel comprava uma grande quantidade de escravos estrangeiros, mas quase nenhum judeu era vendido como escravo, pois a lei em Deuteronômio 24:7 condenava à morte quem vendesse um irmão seu como escravo. Mas os judeus entendiam que a lei de Moisés somente protegiam os escravos judeus e por isso não estendiam esses direitos aos escravos estrangeiros, que na maioria das vezes permaneciam na escravatura durante toda a vida e até eram deixados como herança aos filhos. Mas, contudo, haviam também mendigos, haviam os que estavam nessa situação por estarem inutilizados fisicamente. Havia os malandros, como já vimos, e os que não gostavam de fazer nada mesmo. Apesar da lei de Moisés tornar o cidadão judeu mais justo e decente que os povos em seu redor, eles também, ao derrotarem uma nação inimiga, traziam muitos escravos, conforme podemos ver em Números 31, versículos 11 e 12. Ao derrotarem os midianitas, trouxeram muitos despojos e escravos para Arão e Moisés. Muitas pessoas procuraram uma justificativa para tal ato. Uns dizem que isso era comum no contexto da época. Outros era um ato de misericórdia, pois a outra providência seria matar. Em 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 9, há uma passagem onde o povo de Israel, reino do norte, derrota o povo de Judá, reino do sul, e tenta levar muitos deles como escravos. A grande parte do sucesso financeiro de Salomão deveu-se ao trabalho escravo estrangeiro que havia sido derrotado em guerras. Salomão não tinha escravos hebreus, mas milhares de escravos estrangeiros, e isso você pode verificar ali em 1 Reis, capítulo 9, versículo 21. Com isso, nós chegamos então ao fim
desse quinto estudo sobre teologia bíblica. E o que nós estamos vendo? Panorama bíblico. O que é o panorama bíblico? É uma visão geral, uma visão panorâmica. Já viu essa expressão? Vamos ver tudo, né? O que acontecia com o povo de Israel na época dos tempos de Jesus ou um pouco antes disso? Pouco antes, assim, 1000 anos. Sabe que é poucos anos, né? O Brasil tem 521 anos e olha que já teve história aqui. Você já imaginou 1000 anos antes de Cristo, como é que era a sociedade? Não é bacana você conhecer sobre isso, né? E eu dou muito mais valor em estudar a teologia para aprender a história do que aprender a história escrita por qualquer um. Porque quem escreve a teologia, né, ele escreve com temor de Deus em cima, eu acredito que 100% da verdade. Agora a história, né, escrita pelos homens aí, ou escrita manipulada pelos políticos, a maior parte dela é mentirosa. Você quer um exemplo? Né, no hino nacional brasileiro, né, começa assim, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né, de um povo heróico o brado retumbante. Tudo mentira, nós sabemos que isso é mentira. Se você lê a história do Brasil, você vai ver que quando D. Pedro ele decidiu realmente libertar o Brasil junto com aqueles que estavam ao seu redor, ele estava na casa dele, ele estava no palácio, ele estava lá na sua fortaleza, né? Então foi ali que eles decidiram, né, resistirem a toda a ordenação de Portugal. E ali pode ser que ali dentro ele gritou independência ou morte, né? Mas não foi negativo lá na beira do Rio Ipiranga, né? Então existia, né, muitas guerras, muitas revoluções, muitas levantes naquela época, né? Por causa da opressão da coroa portuguesa, que chegou o conhecimento então, né, do nosso libertador, né? E então ele, juntamente ali com os seus ministros, ele decidiu, vamos enfrentar independência ou morte. Nada a ver com o Rio Ipiranga, né? O hino nacional é maravilhoso, muito bonito, mas parte da sua história ela é mentirosa. Com isso, nós encerramos então o capítulo 5 do nosso estudo hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu estudo. Olha, eu vou pedir para você, não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas venham saber da vida nos tempos bíblicos. Um grande abraço.